Bora, pessoal, mais uma aula começando aqui. Já estou aqui com tudo rodando, ok? Então, queria, antes da gente começar, pedir que vocês também comentem aí nos vídeos, né? E também postem alguns assuntos que sejam de interesse de vocês, principalmente voltada para front-end, né? Para que a gente possa criar as nossas próximas aulas, próximos cursos, ok? Eu vou estar gerando aí um conteúdo gratuito para vocês. Então, beleza. A gente falou da última vez, né, sobre o hash parameters e agora a gente vai falar sobre o spread syntax. Eu já estou aqui com tudo rodando, ok? Eu criei aqui um breve guia, né? Eu vou dividir aqui a tela para ficar mais fácil da gente acompanhar, ok? Vamos diminuir aqui. Então, beleza, já está com tudo rodando aqui. E a gente vai falar hoje sobre spread syntax, né? O que acontece aqui? Se você viu a aula passada, né, a gente falou sobre o REST. O REST acontece o seguinte. Então, no REST a gente tem um, um array, um objeto e a gente pega as coisas que estão dentro desse array. Ou seja, se eu pego um array de números, eu transformo, extraio lá uma lista de números, né? Com relação ao spread, o spread, a sintaxe é a mesma, porém ele faz basicamente o reverso, ou seja, o oposto daquilo lá. Já que os parâmetros eles recebem um array e retornam a lista, nesse caso aqui a gente vai ter uma lista que vai virar um array, né? Então, vocês vão entender no decorrer da aula, né? Então aqui só um comentário, né? A gente viu como pegar um array de uma lista de parâmetros, né? Mas às vezes a gente precisa fazer justamente o oposto, que é pegar uma lista de parâmetros e transformá-la em um array, né? Exemplo, primeiro exemplo aqui que a gente vai fazer. Eu vou dar aqui logo um console log, né? E eu vou usar aqui a função math.max. O que esse cara faz? Ele vai receber uma lista aqui de parâmetros, certo? E vai retornar no final, vai comparar esses três caras e vai retornar o maior. Então, se você ver aqui, o maior é 5, né? Então, ele retornou 5. Então, bem simples. Não, então, beleza. Mas isso aqui funciona. Porém, vamos imaginar que a gente precisa fazer o seguinte. Então, eu tenho aqui um myArray, ok? Agora eu tenho um array, eu não vou colocar os parâmetros. E esse array aqui, eu vou pegar esses caras, certo? E, sei lá, eu vou dar aqui um console.log e vou fazer a mesma coisa, certo? Só que agora eu vou passar o array, max, e eu passo aqui o myArray. Né? Se você verificar, o que vai acontecer? Ele vai dar um not a number, né? Por quê? Porque ele tá procurando um número aqui, mas eu estou passando um array, né? Então, beleza. Uma solução para isso aqui, né? Eu poderia fazer o seguinte, poderia passar, sei lá, myArray e usar o index 0, myArray, o index 1, myArray, index 2. Então, não é uma forma muito inteligente de se fazer, porém acho que funciona, ou pelo menos deveria funcionar. Então, deixa eu ver aqui que foi que eu errei. É, só ele reclamou só da sintaxe aqui, acho que está em modo estrito, né? Então, eu vou tirar esse cara para não confundir. E aí ele faz o que a gente queria fazer, mas isso aqui não é uma forma tão inteligente, porque, sei lá, se tiver 1 milhão aqui de itens dentro desse array, eu vou ter que ir 1 milhão de um por um, pegando aqui e pegando o index, ok? Então, beleza. Então, com a nova sintaxe, você pode fazer o seguinte: em vez de eu pegar esse cara aqui, assim,
ou passar um myArray, se eu tiver um array e eu usar a sintaxe ponto, 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 né, e passar o meu array, ok? Ele já vai extrair o que tem aqui dentro, certo? E aí ele vai ter uma lista com os números e ele vai fazer o math max, que vai pegar o item maior e vai dar certo. Então, basicamente é isso. Eu recebi um array e extrair os itens de dentro desse array com essa sintaxe, né? Se eu tirar até aqui, se eu tirar aqui o map max, você vai ver que você vai ter uma lista, a gente vai ter uma lista. E deixa eu até colocar aqui para a gente identificar. Lista, vírgula. Ó, eu vou ter uma lista de números, entendeu? Então ele conseguiu extrair esse cara do array, né? Então, beleza, né? Então, e isso a gente também pode fazer, sei lá, usando dois arrays. Eu posso fazer dessa seguinte forma. Posso passar múltiplos arrays. Então, eu vou aqui um let my array 1 recebe, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 10, ok? Então, recebo aqui meu array, o meu primeiro array, né? E eu posso ter um segundo array aqui, chamar de myArray2, que tem lá, sei lá, 26, menos 1, né? E eu posso passar múltiplos arrays aqui. Então, como é que eu faria? Que aí eu vou estar, basicamente, pegando a lista de números dos dois arrays, né? Então, eu posso fazer assim, ó, console. Aqui é uma dica também, se você estiver no VS Code, ó, se tu botar CLG e apertar Enter, ele vai dar o console log. Então, beleza, posso pegar esse myArray1, vírgula, myArray2, ok? Então, aí eu vou ter a lista dos dois, ó. E se eu der aqui um math.max, opa, max, e pegar os dois arrays, ok? Ele vai pegar o maior número, né? No caso, esse array aqui tem um 20, que é o maior número entre todos. E aí eu posso juntar também dois arrays, ok? Posso combinar, né? Eu também posso fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar esses dois arrays aqui, para o nosso terceiro exemplo. Vou comentar só para ele não printar aqui, né? Então, eu posso tanto fazer assim, pegando os dois arrays, como eu posso também misturar esse cara com, sei lá, números. Então, bota aqui uns 100, uns 50 aqui. Então, eu posso misturar, né? Então, ele vai pegar a mesma coisa, a lista, e vai juntar, concatenar. Não seria concatenar, mas ele vai criar uma lista só com esses itens e vai fazer o max, pegar um número maior, que esse de todos aqui, o maior 100. Beleza? Isso é uma outra possibilidade, né? A gente também pode usar essa spread syntax para fazer um merge nos arrays, né? Então, exemplo, eu posso ter dois arrays aqui. Seria bem parecido com o que já fizemos, né? Sei lá, eu posso ter dois arrays, certo? E eu posso criar um array aqui merged. Você pode chamar do que você quiser, que recebe os dois arrays. Array 1 e array 2, ok? Então, isso é uma possibilidade. Se tu der um console log aqui, no merge, tu vai ter só um array com todos os elementos dos dois. Então, possibilidade com o spread syntax, tu pode fazer um merge nos arrays, né? Isso aqui é mais uma possibilidade. Então, beleza. Seguindo, a próxima coisa que a gente pode fazer, né? Que eu anotei aqui, que também é bastante interessante, né? Quando você usa a spread syntax, né? Você pode, né? Pegar uma string, né? Dentro de um array de caracteres.
né? Com o sprite syntax, internamente ele usa o iterator, né? Que pega os elementos através do iterator, que é a mesma forma que utiliza o for of. Ou seja, exemplo, eu posso pegar aqui um let, comentando aqui de novo, só para não atrapalhar, e eu posso ter uma string, que eu chamo de str, chamar ela de hello, ok? Dar o valor de hello. E eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar a string aqui e eu usar a sintaxe, e quando ele fizer isso, ele vai me retornar, ó. Ele vai me retornar um array com os itens da string, ok? Então, o que acontece? Internamente, ele vai fazer o que o for op faz, né? Ele vai, em cada item aqui, vai separar esses itens, ok? Beleza. Isso aqui é a mesma coisa que o array from faz, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, vou comentar, e eu fizer isso aqui, hello, e eu der um console log, e eu usar o array from, certo? E eu passar string, eu vou ter a mesma coisa, ok? Então, beleza, o resultado desses caras, se eu passar uma string, ele também vai conseguir fazer a operação do spread. Beleza, a última coisa que a gente tem para falar aqui no vídeo, né, é que eu posso copiar um array em um objeto, né? Como é que eu faço isso? Exemplo. Então, dá aqui um let array. Este cara vai ter 2, 3, certo? Então, esse cara aqui vai ter 3. Eu tenho um array e eu vou ter um array copy. Copy. Certo? O que é esse array copy? É uma cópia desse array. Então, eu posso dar aqui um array, ok? E se eu pegar este cara aqui, eu estou dizendo que essa variável recebe a cópia desse array. Então, eu tenho uma cópia. Beleza? Vamos ver agora, fazer o teste, se esses caras têm o mesmo conteúdo. Então, como é que eu faço isso? Eu posso testar da seguinte forma. Eu pego aqui se o JSON.stringify, então eu vou transformar o primeiro array numa string, certo? E vou comparar, né, com o JSON stringify do segundo array, que é o que eu copiei. Então, copy. Opa. Deixa eu pegar aqui. Copiar aqui é mais rápido. Então, beleza. Ó, então, o conteúdo do array desse cara é o mesmo desse, ok? Então, se você for olhar tipo e tudo, o conteúdo é igual. Eu transformei ele numa string e comparei o conteúdo. Mas beleza. Agora vamos ver se o array é igual. Como é que eu verifico isso? Dou um console log e eu pego esse array, certo? Igual, array, copy. E se você olhar aqui, eles são diferentes. Então, eles não têm a mesma referência, né, desses caras. Tem referências diferentes, ok? Então, supondo que agora eu quero modificar o meu array inicial. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu vou push e vou adicionar um elemento, vou adicionar o 4 no primeiro array, ok? Então, esse array aqui agora tem 1, 2, 3 e 4. Então, beleza. Se eu der um console log nele, ele vai ter os 4 elementos agora. Beleza. E se eu der um console log no copy array, array copy, ele não tem. Então, eu tirei uma cópia desse cara, porém as referências deles são
diferentes, né? Então, basicamente, é isso, referente ao array. Então, eu posso também copiar, e quando eu copio, né, eu tenho referências diferentes de array. Então, se eu modifico o primeiro, o segundo não vai, a cópia não será modificada, porque eles têm referências diferentes. Então, assim, sobre o spread syntax, basicamente são essas coisas, né? Você pode encontrar outros casos, mas assim, em geral são. Acho que na verdade eu já cobri as possibilidades dos casos, né? Pelo menos as que eu conheço. E basicamente o que a gente tem para falar sobre esse cara é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado agora das aulas, né? Eu vou continuar, a gente tem um cronogramazinho para seguir. A gente está terminando aqui já, então eu vou. Já vimos isso, REST spread. Próxima aula é template literacy, né? Peço a vocês que comentem e também nos ajudem com os conteúdos, né? Coisas que vocês acham interessante de ter no canal, para que eu possa começar até a estudar e gravar. Valeu, pessoal!